Senhoras e senhores, eu preciso atualizar junto a vocês aqui a informação que recebi agora sobre a questão do Fred. Ontem, bem tarde da noite, talvez umas 11h30 da noite, o Frossá deu uma informação de um jantar, de uma reunião ocorrida ontem. E eu obtive agora uma atualização que vai... na verdade, não tem grandes novidades em relação ao que foi passado por ele ontem, não, mas uma pessoa do Atlético me respondeu agora de que não fechou ainda, é o que está escrito aqui, mas foi um ótimo jantar. Ah, tá. Ou seja, eu acho que agora já entrou então, na reunião parte... foi só um alinhamento ali, uma aproximação, e agora é os detalhes burocráticos. Ó, é porque detalhe burocrático você não discute no almoço, nem jantar. Pelo que me passaram aqui, agora a coisa já deu mais uma avançada e caminha realmente para... Mais uma vez, repito, não tem ninguém cravando que o Fred é jogador do Atlético, tá? Dizendo que a coisa está avançando e realmente indo para o caminho do desfecho de que o Fred vestirá a camisa do Atlético. Então, a resposta é essa. Não fechamos com ele ainda, mas ontem tivemos um ótimo jantar. Eu imagino que ele não esteja falando do cardápio, né? Comemos uma lagosta gratinada, né? Enfim, um ótimo jantar. Lagosta. Você gosta de uma lagostinha, filho? Pô, eu amo. Vou te levar. Você já foi no bar do Itamar? Não, né, HG? Mas não foi ainda. Vou te levar lá. O negócio é Zona Leste ali, o baixo clero, como diz a minha mãe. Você é nosso líder máximo e supremo. Outra coisa. Hoje eu tô numa passação de pano. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Projeto do Instituto Galo foi muito legal, hein? Vocês viram ontem? Legal pra caramba. Que coisa espetacular aquilo. Do pessoal de baixa renda? Cara, do muito cacete legal. aquilo. Porque de fato o Galo é de todos. Então o projeto é muito bacana de aproximar pessoas que não têm condição, aproximá-las de condições, perdão pela redundância, daquilo que só quem tem dinheiro consegue. É legal demais isso. Aliás, o projeto social do Atlético, todo respeito aos demais, muito o bom. projeto social do Atlético do Instituto Galo é imbatível. E eu desconheço algo próximo no Brasil, não vou falar de fora do Brasil que eu não conheço, que acontece fora daqui, mas no Brasil, o que o Instituto Galo faz é fantástico. É um negócio espetacular. Tem que se exaltar mesmo, tem que valorizar. E isso que o Atlético fez agora é maravilhoso. Você lembra dos números? Se não tiver, a gente busca aqui. Quais são os números? Qual a renda que eu vou pegar aqui. Até X de renda a pessoa vai ter, como se fosse um galo na veia para frequentar. Isso é importante demais. Isso é legal HG, demais. Porque a gente vive tempos que as pessoas imaginam que quem deva frequentar o futebol é caro e quem deve frequentar o estádio são apenas as pessoas que têm poder aquisitivo para isso, né? E aí fica muito difícil. Se a gente for partir para esse pressuposto, quem tem que ter acesso à saúde, a saneamento básico na nossa população também, é só quem tem um poder aquisitivo. Tem gente que realmente não tem capacidade de poder promover isso para si próprio, né? Então, quando um clube de futebol do tamanho do Atlético faz isso, ele está falando que ele olha para toda a pirâmide de torcedores existentes no mundo e principalmente no nosso país, desde a ponta da pirâmide até a base da pirâmide, né? Porque um clube de futebol, ele faz a sua história, ele faz a sua paixão por todos os torcedores, passando por todas as categorias, né? Então é realmente louvável. Parabéns ao Atlético, parabéns ao Instituto Galo por essa ação, né? Porque a gente precisa de que isso aconteça. Não querendo ser chato, mas já sendo, o Atlético vai disponibilizar também para que essas pessoas possam consumir coisas na arena? Porque é caro, viu? Vamos lá. Não é barato, não. O plano atenderá, em primeiro momento, 1.113 torcedores. Eles terão que atender 3 critérios: não ter feito parte de nenhuma categoria de sócio nos últimos 3 anos, ter uma renda mensal inferior a 2 salários mínimos e pagar uma anuidade simbólica de R$13, ou seja, R$1 por mês. Então é muito legal. Parabéns ao Atlético. Mas essa pergunta que eu fiz é real, assim. Lá dentro eles vão disponibilizar alguma coisa para essas pessoas? Cara, tipo, comida, o que eles quiserem comer? Não creio que vá. Mas se eu sou um empresário e tal, sabe o que eu faria?
Eu mesmo iria no Atlético aqui, pagaria esses 1.113 e eu mesmo disponibilizaria para as pessoas. Quer dizer, já vamos fazer isso aqui, porque, ó, por exemplo, tem algumas exigências, né? Renda familiar de até 2 salários mínimos. Isso. Que não possui galo na veia, obviamente, nos últimos 3 anos e tal. E aqui a realidade, né? Torcedores atleticanos em situação de vulnerabilidade social, né? Que vão viver mais de perto. Gente, essa gente aqui, ela não é notada pela sociedade, não. Ninguém sabe que essas pessoas existem, não. Essas pessoas passam por você na rua, não tô falando você não, tá? Desconsidere-se você. Sim. Passam por todos na rua, geral, essas pessoas não invisíveis. são notadas, são pessoas invisíveis. Não nota nem que existe, não sabe nem que um ser humano tá ali, história de vida, sabe? Os caras batem o olho nos cracudos na rua e pá, vagabundagem, você não sabe a história de vida daquilo ali, cara. Você ficar esculhambando. Então é o seguinte, essa medida do Atlético aqui é simplesmente espetacular. Espetacular. Incrível, sabe? incrível. Porque você pega essa gente invisível e você vai realizar sonho de gente aqui que nunca imaginou pisar na esplanada da Arena MRV, cara. Quanto mais entrar lá. Então, eu não acho que essa pergunta do Thiago seja impertinente, não. Ela é pertinente, ela é importante. Porque se eu sou um cara com condição, eu falo, não, inclusive esses aqui terão direito no jogo a tomar um refrizinho, comer um negocinho ali. E não custa caro, cara, pra você daqui a pouco, provavelmente, o Alecrim Dourado vai aparecer aí no chat e vai falar assim, resolveu a situação da pessoa, né? É isso aí. Não é como se não fosse legal o que o Atlético estivesse fazendo. Resolver a situação da pessoa é um outro problema. É um problema do Estado. É outra questão. O que o Atlético está fazendo é trazer um pouco de dignidade. Porque quando você faz parte de algo, que essas pessoas estão à margem da sociedade. Quando você as coloca em contato com o time do coração, com o time que elas amam, com outras pessoas, você está, pelo menos durante 90 minutos, trazendo essas pessoas para um mundo em que elas não são capazes de viver diariamente. Aí eu preciso registrar, não que eu goste, mas eu preciso, para você só anotar o nível de capacidade cognitiva e principalmente intelectual e de empatia das pessoas, por exemplo. Medida boa, mas é para tirar o foco do fracasso. Aí um outro aqui, ó. 2 salários mínimos é renda de 70% da população brasileira. Aí o outro tá aqui, ó. Cadê? Tem um aqui, ó. Atlético é uma piada pronta. Esses institutos são meramente marketing, não caia nessa. Tá falando o cara que não tem a mínima ideia do que tá falando. Não sabe nem perguntar o que tomou de café Bolsa da manhã, Família das Frangas. Aí o outro aqui, ó. Pague então Uai. É isso aqui, cara. E é isso aqui. Essa gente que não é notada na rua, principalmente por esses aqui. Que passa e olha e tem essa opinião tosca, essa opinião rasa de que ninguém pode fazer, né? Isso. Ninguém pode fazer. E eu não faço porque... Se eu desprezo, ninguém pode não desprezar. Baita de uma medida. Parabéns ao Atlético. Parabéns ao Instituto Galo, que faz um trabalho impecável. Só que quando elogia aqui, tá na gaveta, tá recebendo, virou um amiguinho da SAF, o cacete e tal, é boca de aluguel, e o cacete... meu filho, aqui você pode ter certeza que não tem. Certeza que não tem. Então, só para deixar bem claro, o que tem que ser elogiado, necessariamente será aqui. Então, isso é uma baita de uma medida, parabéns ao Atlético aí. Eu acabei que eu não te escutei, você passou rapidamente aí sobre o jantar, mas você não deu sua opinião sobre o Frederico. Então, Depois eu quero falar sobre o jogo de hoje. Tá. Só para informar que, o jantar, quando eu recebo a informação... Quero saber o que você acha disso. De que o jantar entre Paulo Brax, Pedro Daniel e Fred teve um ótimo... foi um ótimo jantar, né? Enfim, frutífero. Tá. Eu devo avaliar que todas as condições colocadas na mesa, ou sobre ela, foram aceitas por ambas as partes. Quero sua opinião técnica. Chega, farda, joga, lidera, principal jogador do time, e eu já escalaria pro jogo de daqui a pouco. 55 jogos do Fenerbahçe na temporada, ele participou de 45, foi titular da equipe, então, nos principais jogos e na boa parte da temporada. Ele está com 33 anos. Nos últimos 3 jogos, ele jogou os 90 minutos com 2 assistências e 3 gols marcados. Everton Guimarães. São bons números, né? Ótimo. Dizem que fisicamente está muito bem.
Muito bem. E a coisa então avança para um desfecho realmente positivo para o Fred vestir a camisa do Clube Atlético Mineiro. Eu acho que o Fred, se de fato vier a vestir a camisa do Atlético, não é somente ele que vai resolver todas as questões técnicas do Atlético, mas é jogador para jogar no Brasil e se destacar no futebol brasileiro. Claro que ele precisa de um contexto, de companheiros. De tempo, né, Valão? De tempo, mas principalmente companheiros, tá, Elton? Assim, de gente qualificada também, porque com o cenário que tem hoje. Ele não pode ser Noé, isso? Né? É a mesma coisa, você tá fazendo uma limonada de 2 litros. Você pegar uma colher de açúcar, mexer a limonada e tomar e esperar que ela esteja adoçada, você é trouxa, desculpa, né? Não vai estar adoçado. Então não adianta você trazer um cara da qualidade do Fred. Quando eu falo não adianta, não é que não tem que trazer, tá, torcedor atleticano. O Atlético, se trouxer o Fred mesmo, pra mim, como diria o Tite, é a retomada de um pensamento de uma equipe mais forte pro segundo semestre. Trazer jogadores da qualidade que tem o Fred, pelo menos na minha análise, é um jogador que eu gosto pra caramba. É o pensamento de um time mais forte no segundo semestre. Mas não adianta você colocar o Fred como o salvador da pátria. Ele vai subir o nível técnico, mas ele não sobe o nível técnico sozinho. Ele precisa de outros pares ali para fazer com que o Atlético seja um time mais forte. Repito, da maneira que o futebol é praticado, do nível que a gente tem no Brasil, que tem subido muito, a gente vê as contratações dos times de uma forma geral, mas o que ele joga hoje ainda é jogador, para mim, para ser destaque no futebol brasileiro. Mas assim, eu acho que eu não o traria para ser o protagonista. Eu penso, o Atlético precisa de mais, gente. O Atlético precisa de mais, e muito mais. O Atlético precisa de pelo menos mais um ponta. Pelo menos mais um meia. Eu tenho um ponta para indicar pro Atlético. Qual ponta? Gabriel Veneno. Não, mas não é só ele, HG. Precisa de um cara que chegue hoje para ser o protagonista desse time principal. Você ousa falar que eu tô errado? Não, ele é muito jovem ainda para ser o protagonista do Atlético. Vocês acham do cacete jogador jovem de outros clubes bombando por lá? É porque o processo é diferente. Aqui não pode. O processo é diferente. Em outros clubes pode. Pode, não pode. Pode, porque o cacete no Boca, acha do cacete no Fluminense. Cuidado, os meninos de Xerém, acha do cacete no Vitória. Ainda não dá. Mas quando é no Atlético não pode. Quando é no Cruzeiro não pode. Não dá pra achar que os processos são diferentes. Os processos que ele faz no Sub-17 é diferente. Eu gosto desse cara. Os processos são diferentes. Tudo aqui é errado. Tudo aqui é errado. Tô com O você. que ele faz no Sub-17 Perdeu até a voz. não dá pra comparar com o que ele tem que fazer no profissional. São adversários diferentes. Coloque o Veneno pra jogar. Eu vou ser a voz do HG aqui, porque ele perdeu a voz dele. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? O Veneno pode sim jogar, mas ele não pode ser o protagonista, gente. Não tem problema nenhum o Veneno falou jogar. o cara que porque eu acho que falou o cara que o Pacini foi sobre isso. Falou o Atlético precisa de alguém hoje pra ser protagonista no ataque. O Fred vai fazer ele ser protagonista como o Ronaldinho fez com o Bernard. É isso aí, garotinho. Ó, eu tá gosto vendo? Eu tô ficando igual vocês você. estão indo pro Oba-Oba. Eu gosto desse Vocês Elton. estão indo pro Oba-Oba. Senhor, só rapidamente aqui, já que você falou, Johnny Cash, você queria falar do jogo, com o Vitor Hugo estando liberado, Barbudo do Corsinha. Barbudo Corsinha, você já escalaria ele ou você deixaria a base que bom, o time deu um encaixezinho sem ele, você meteria no banco, você já voltaria ele pro time titular dia de hoje? Deixa fora, não tem necessidade nenhuma de voltar com o Vitor Hugo. Eu repetiria exatamente o time do Mirassol, porque me parece que agora o Atlético vai levar a Copa Sul-Americana a sério mesmo. A ideia são os titulares. Depois de começou, não vou falar sério, sem dar prioridade, sem dar a importância, pode ser, porque começou com a equipe reserva, né, contra o Puerto Cabello, depois foi time titular, contra o Juventude aqui, foi um time mesclado, naquela vitória por 2-1, pra mim muito mais pra dar uma satisfação ao torcedor, porque o Atlético vinha de um péssimo jogo, após aquela derrota contra o Santos. Pra mim foi muito mais pra dar uma satisfação ao torcedor. É o jogo do gol do Bernard, da mão na orelha, etc. Aí foi fora, contra o Juventude, time principal. Eu discordei até naquela oportunidade, por conta do Atlético, da maneira que tinha jogado no Clássico e do que o Atlético parecia querer na Sul-Americana. Então, o Thiago tá falando que deve ser a equipe principal. Eu acho que aquele time que jogou bem contra o Mirassol
seria um time interessante. O Atlético necessita vencer, né? A situação no grupo exige vitória do Atlético, que hoje tem 4 pontos, é o lanterna, o Cienciano é o líder, o Atlético vencendo o Cienciano vai chegar a 7, e aí vai observar o que acontece na outra partida também hoje às 19 horas, e pode chegar na última rodada dependendo apenas de si, mas precisa de vencer hoje, né? Lembrando que na Sul-Americana, para você passar sem aquela chatice dos playoffs, lembrando novamente também que o Atlético ano passado acabou indo para os playoffs, enfrentando o Bucaramanga, foi derrotado aqui na Arena e passou nas penalidades, onde, imaginem só, quem diria, né? O Everson foi o grande nome daquela classificação. Muito bem. 11h54. Vocês não falaram sobre a questão do Vitor Hugo. Já mete no time ou deixa no HG? Eu seguraria. Vindo de lesão, eu sou sempre meio conservador nesse ponto. Se ele tiver 100%, eu colocaria ele no time. Na vaga do Bernard. Ah, é. O Bernard foi bem no jogo contra o Mirassol. Eu acho que o Bernard fez a melhor partida dele. Eu acho que dá uma contra quebrada, Mirassol, sabe? Mas assim, é o Vitor Hugo. O Bernard foi um cara muito achincalhado, né? E que aceitou as críticas. O Bernard, eu tô falando jornalisticamente, tá? Porque a gente vê alguns aí que fazem alguns movimentos que não é o natural de ser feitos. E o Bernard aceitou as críticas do jeito que elas vieram. E se desculpou perante a questão da orelhinha. Mais ou menos, ele meteu aquela mãozinha na orelha naquele jogo contra o Juventude. Pra torcida, né? Ali foi pra torcida, foi um desrespeito à torcida e ele pediu desculpa. Eu prefiro que ele não aceite a nossa Coloquei o combo. Não, eu coloquei o combo, eu dividi o combo. Eu fiz, falei que ele... Porque você sabe de algumas atitudes e eu não preciso falar no ar. E o Bernard não levou pra esse ponto. Não levou pra esse ponto. Tá lá, tá tudo aberto, normalmente. Vida que segue. Entendeu? Vida que segue. Sim. O Bernard não teve problema nenhum. 0. Aí o Bernard cometeu o erro da orelhinha. Foi lá, pediu desculpa em várias oportunidades, pediu desculpa e falou isso em algumas entrevistas. O arrependimento que ele teve de fazer o que ele fez. E ele continuou jogando mal. Depois ele pega uma sequência de alguns jogos jogando bem. O jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, ele foi bem. Foi o jogo contra o Botafogo, foi bem. Veio o jogo contra o Mirassol, foi bem. Eu acho que pode ser um momento de dar mais uma oportunidade, mais uma sequência para ele e depois o Barba tentar algo que eu acho difícil, que é de tentar montar um time com o Vitor Hugo e com o Bernard. Eu entendo isso, mas hoje eu já tentaria essa volta do Vitor Hugo. E falo por quê, viu, Eltinho? O Vitor Hugo, por mais que o Bernard tenha feito para mim um dos melhores jogos dele pelo Atlético na partida contra o Mirassol, o Vitor Hugo ainda para mim é melhor que ele. E assim, eu não acho pouco não, tá? Acho muito melhor que ele. Então, hoje eu ainda insistiria no Vitor Hugo. Se tivesse como, nesse sentido, pensar na utilização do Vitor Hugo, ele tiver 100% com condição de aguentar ali, suportar 60, 70 minutos, que colocassem o Vitor Hugo. Agora, se ele, o Vitor Hugo não tem essa condição. Não, beleza, então segura o Vitor Hugo no banco, deixa o Bernard e aí depois você pensa nessa volta do Vitor Hugo. Eu tenho sempre dúvidas sobre um jogador que acaba de voltar, participa da transição, ele ter condições de 90 minutos. Então, eu acho que o Vitor Hugo poderia dar uma esperada aí, dar uma segurada. Se ele não tiver condição, melhor que ponha um Bernard. É um negócio meu, tá? Mas se ele não tiver, que ponha um Bernard. 27 mil ingressos vendidos. Não, na verdade, não. Isso aqui não foram quantos vendidos ontem, Guilherme, pro jogo de hoje? Ontem estava com 12 a 13 mil ingressos vendidos para hoje. Expectativa de mais ou menos uns 20 mil para hoje. Ou será que vai dar mais? Uns 20 mil, né? Uns 20 mil para hoje. É o Atlético contra o Cienciano, jogo às 7 da noite. 7. Né, e não 7h30. Horário pela questão do... As pessoas reclamam. Mas reclamam de todos os horários. Não, 8h30 é um horário gostosinho demais, mas que não vai acontecer, ou acontece raramente. Mas 7 horas é um horário ruim para trânsito. Normalmente tira muita gente do estádio. Muita gente acha 9h30 muito tarde. Né? Então nós não vamos chegar a um consenso. Né? É o meio termo. A gente só quer equilíbrio. Equilíbrio não existe. Então... cerca de 20 mil torcedores, vou até atualizar daqui a pouco quantos ingressos até o momento, mas cerca de 20 mil torcedores para logo mais Atlético 2, Cienciano 0.